Ora, então, muito boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Isabel. Muito obrigada por estar aqui comigo e com todos aqueles que estão a assistir. É uma honra poder fazer este trabalho consigo e ter a Eu, oportunidade de desenvolver aqui algumas práticas de coaching consciente que são tão necessárias hoje em dia no mundo, não é? A Ana Paula também já sabe que isto é uma sessão que está a ser gravada em vídeo e que essa gravação vai ser depois exibida ou posta no YouTube, nos meus canais, nos sites, eventualmente no Facebook e em algumas newsletters. Está de acordo com isso? Não se importa? Tem o sim, total consentimento para o fazer, certo? sim, tem todo o consentimento, sim. Sim, senhora. Pronto. Muito obrigada. Então vamos dar início e vou-lhe perguntar o que é atrás aqui. Bom, tendo em conta o que está a acontecer ultimamente, surgiu-me esta necessidade, digamos assim, Uhum. que é sair fora da caixa. Isto é, tendo em conta todo o contexto que está à minha volta, como recriar e sair de dentro de uma caixa, de um confinamento, seja interno, neste caso é sempre interno, para expandir o potencial que aqui está. Ok. Portanto, Uhum. Muito bem. Eu acho que isto é uma coisa muito interessante para todos nós, podermos trabalhar estas limitações com que somos criados culturalmente, não é? uhum, No sentido de que devemos estar sempre muito conformados com aquilo que é esperado de nós, com aquilo que nós queremos comparar-nos, não é? Com o mundo em geral, os nossos pais, professores, família, amigos, têm sempre algum desconforto, alguma insegurança quando as pessoas saem fora daquele panorama habitual exatamente. Uhum, e por alguma razão sobressaem ou se notabilizam ou se distinguem em relação aos outros. E, portanto, eu estou a depreender que quando a Ana Paula diz que quer sair fora da caixa, que eventualmente esse fora da caixa é ser diferente ou conseguir algo diferente do que é habitual, é isso? sim, sim, sair do confinamento de querer estar dentro e confinada ao que é usual, digamos Uhum, assim, e expandir, exato. criar, ser mais, potencializar mais, Uhum, criar mais, melhorar mais. ok. E quando diz criar mais, melhorar mais, isso é um bocadinho abstrato, vamos Hum, dissecar um bocadinho, porque a sim, mente muitas vezes tem algumas frases, alguns conceitos um bocadinho abstratos, que englobam uma ideia genérica, mas esconde por detrás imensos ficheiros específicos que fazem com que a pessoa não se aperceba de tudo o que realmente, conscientemente, está contido naquela generalidade. Então, usando este tipo de interrogação e questionamento, o que é que gostaria de melhorar mais, sair mais, fazer mais? Quando pensa nisso, que ideia tem? O que é esse mais? mais é dar o salto de forma a poder sair de padrões que são muito standardizados. Ok, Eh, muito bem. E tem noção de quais são os padrões que estão aí a querer, na verdade, estão prontos para serem libertados ou alterados? Tem noção de quais são esses padrões? sim, alguns sim. Uhum. Seria interessante para si abordar alguns deles, ou pelo menos um,
Aquele que lhe parece assim mais relevante no momento? O facto de arriscar, por exemplo. Que quando isso acontece, tem tendência, quando há um sentido de vai, não vai, faço, não faço, e às vezes procuro, em vez de arriscar para poder dar o tal salto, Sim, confino-me dentro da tal caixa para, ok, com aqueles receios, com medo. ok. Então, talvez para podermos ser mais específicos agora, pense numa situação na qual se sentiu dividida ou em dúvida, arrisco, não arrisco, avanço, não avanço, faço, não faço, decido, não decido. Consegue situar numa memória uma circunstância dessas? Sim. Sim? Muito bem. E quando sente, quando está ligada nessa memória, o que é que sente? Pânico e vontade de fugir logo. Pânico e É, vontade de fugir. Ok. Muito bem. Então, vamos imaginar uma escala de 1 a 10. 10 é o máximo e 0 era já não estar lá nada. Como se fosse um termómetro. E vamos medir a quantidade de energia reprimida que está nesse termómetro. Na escala de 1 10. a 10, está num 10? Muito bem, muito bem. Então temos que ir para os cuidados intensivos. Muito bem, então, olhando, eu vou-lhe pedir que conscientemente observe, veja a memória a abrir-se, portanto, reveja tudo aquilo que aconteceu, aquilo que a memória lhe mostra, sensações, imagens, movimentos, sons, o que quer que seja que esteja a compor essa memória. Uhum. Ok. E uma vez que isso está bastante intenso, uhum, eu vou-lhe fazer uma pergunta que é um bocadinho desconcertante, mas eu vou-lhe pedir que fique o mais aberta possível a qualquer possibilidade, sem nenhum ponto de vista, só para vermos o que é que pode acontecer. Quando trabalhamos com a consciência, nós fazemos algumas perguntas abertas para o campo criador e para a consciência e de repente podem surgir situações inesperadas ou de repente os pontos de vista mudam, porque trabalhar com a consciência é bastante diferente do que trabalhar com a mente. Então, eu vou-lhe fazer uma pergunta aberta, que é só para a Ana Paula permitir recebê-la e deixá-la voar como se fosse um pássaro. Uhum. Então, a pergunta é esta: e se esta tensão que está a ser sentida aqui for a excitação e a alegria da criação de algo novo, de ir ao encontro de novo? Eu repito a pergunta. E se toda esta tensão que eu estou a sentir não for isso, mas sim toda uma energia de alegria e excitação criadora que se prepara para a grande aventura desse desconhecido? O que seria possível se, em vez da percepção de tensão, pânico e tudo mais, essa energia receber uma outra significância? E vamos, apenas por mera abertura, ponderar a possibilidade de isso ter sido mal interpretado pela mente como pânico negativo, aterrador, mas ser agora haver a constatação de que poderia ser ou poderá ser a excitação
e o entusiasmo e a alegria de ir descobrir esse, esse outro aspecto, essa outra experiência fora daquilo que está habituada. Imagine essa possibilidade. Como é que está agora a sensação de pânico e de querer fugir? Diminuiu para 3, 4. Muito bem, passou de um 10 para 3, 4. Uhum. Então, vamos de novo reforçar esta pergunta. E agora de uma forma um bocadinho mais simplificada. E se isto que eu estou a sentir for a alegria da criação que eu tanto desejo descobrir, desfrutar e concretizar, e não aquilo que a mente pensava ser. E se esta alegria da criação for tão desconhecida para a mente, com pouca consciência ainda, que a interpreta como pânico e executa um comando de fuga em função dessa interpretação de pânico. Mas se na verdade isto for a essência natural da criação, quando ela começa a germinar a energia para pôr em marcha algo novo. O que mais é possível? E se a palavra pânico for substituída pela palavra criação, desfrute, descoberta, aventura, exploração de possibilidades. E tudo o mais que pode ser possível, seguindo a energia da criação. Criação consciente, livre. À medida que as perguntas vão sendo aceites e permitidas em si, deixe-as voar, porque tudo o que está de verdade em nós, não reconhecida pela mente, começa a despertar cada vez que fazemos perguntas dirigidas a esse grande potencial que existe em nós. Como está agora? Diminuiu para 3, mas ficou mais subtil, portanto a intensidade do 3 não diminuiu bastante. Ok. E se eu puder aceitar a energia criadora e não tiver medo dela, só porque é nova e não a conheço.
E se eu me permitir ver o que está para além das lentes da mente, que apelidou esta energia de pânico, medo, fuga, em vez de criação, descoberta, desfrute, alegria. E o que há para além de tudo isto? O que há para além da mente? E agora como está? Uhum. Vamos manter-nos em total estado de observação consciente, permitindo que o muito que existe na nossa consciência, para além das rotinas e padrões da mente, seja despoltado, seja acordado em resposta aos motes criadores destas perguntas. E se tudo isto for a minha energia pronta para criar e ir além. O que há para além disto? E se eu me permitir reconhecer esta energia criadora, e com ela abrir novas possibilidades, ajudando-me a mim e abrindo novas possibilidades também para todo o coletivo. O que pode acontecer quando eu permitir totalmente receber esta energia criadora e abrir mão da percepção da mente. E se eu tiver escolha total e livre-arbítrio para manter a percepção da mente e ou despertar, indo além, libertando a energia.
do pesadelo do conceito pânico e recebendo-a como criação pura. O que há para além disto? Respire fundo, lentamente, para ajudar a energia a circular no seu corpo. Como está agora? Quase zero. Respire fundo, que é só uma questão de circulação da energia dentro de nós, de abertura e recebimento. Quanto mais poderei criar usando toda esta energia que está à minha disposição, com a minha nova escolha. Que horizontes poderei alargar na minha viagem, na minha vida, recebendo esta energia de volta a quem sou, o ser consciente que sou. E se para além daquilo que a mente conhece e interpreta, existir um mundo infinito de criações, potenciais e possibilidades à minha espera. Como está? Zero. Como se sente agora? Uma sensação de maior expansão quando eu noto isso, apercebo-me que o corpo está mais relaxado, o próprio corpo em si. No início, quando começámos a fazer, havia aquela intensidade maior da escala de 10, e quando começou a fazer as questões, senti como se umas portas estivessem a abrir, ou melhor, neste caso, uns grandes portões estivessem a abrir. E depois começou a energia a fluir e muito subtilmente sem nos aperceber, há uma libertação que quase nem se nota. O que se vai notando é a leveza, portanto, cada vez mais leve, mais suave. E como é que é estar nesse estado de leveza?
que é que muda dentro de si quando sente esse estado de leveza? O que é que muda? Sim. A mente, ou toda a parte, fica mais clara. No meu caso, a minha visão fica mais clara, mais expansiva. Uhum. É engraçado. Mais nítida? Mais nítida, sim. Sim. Uhum. E estou mais cá, estou mais presente. É como se estivesse Certo. mais integrada. Exatamente. E sabe porquê é que isso acontece, Ana Paula? Porque quando estamos em contacto com a nossa verdadeira realidade, o ser que somos, e todo o seu manancial de energia criadora, quando lhe damos espaço para se chegar à frente e nos abraçar e estar presente na nossa vida, deixamos de estar reféns de memórias. E estar presente é muito difícil quando estamos constantemente a ser bombardeados por memórias que nos retiram energia, retêm energia e nos diminuem no sentido da nossa capacidade incrível de manifestar, criar, imaginar, enfim, tudo o que nós podemos fazer e experimentar. Então, viver constantemente ao sabor das memórias diminui imenso a nossa energia circulante, porque as memórias, quando estão a apresentar-se na nossa mente, estão a querer reciclar e realimentar-se, criando mais energia reprimida. Então, com o constante bombardear de memórias na mente, nós estamos sempre a criar mais e mais energia reprimida. E isso faz com que nós nos cansemos muito mais depressa, tenhamos muito menos energia para agir e cria um estado de confusão, de medo e de insegurança perante tudo aquilo que não obedece ao circuito contínuo das memórias que se estão a reciclar e que vêm ter com o nosso momento consciente para nos afastar da presença consciente e nos fazer viver num carrossel de memórias, como aqueles carrinhos que andam todos à volta nos parques, ok? Que dão uma volta e depois dão outra vez a volta e depois dão outra vez. Só que a nossa mente faz isso com todas as memórias que temos para continuar a receber atenção e alimentar-se energeticamente. Então, quando nós libertamos a energia que está presa em nós, alguma leveza acontece porque o corpo está habituado a perder energia e não a acordar outra vez a energia que está dormente nessas memórias todas. Certo? Sim. Depois, Certo. um outro aspecto interessante aqui é que nós temos a ideia de que aquilo que a mente nos diz, aquilo que a mente interpreta, que é a verdade, que é o que está lá. Mas, na verdade, nada pode ser mais errado que isso. Nós estamos habituados a criar uma realidade ilusória, porque essa realidade é uma reposição de memórias, ok? E só vai até onde as memórias vão. Contudo, há uma reinterpretação, é como se estivéssemos a reescrever a história dessas memórias com a noção de que existem duas possibilidades sempre presentes, paralelas. Uma é contada pela história, pela mente, que armazena a história. E por detrás existe toda uma outra verdade sobre aquilo que a mente acredita ser a memória. E esta outra imensa realidade é a realidade da consciência e da criação, da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira existência. É o coração de quem somos. Então, como raramente saímos da mente, andamos sempre em circuito fechado aqui, não aproveitamos os recursos todos que existem para além daquilo que é conhecido nos padrões habituais. Nem nos apercebemos deles sequer. Não.
estamos muito longe disso, de os perceber, de os reconhecer até. É. Então, o que nós fizemos foi reinterpretar esta memória para, em consciência, podermos ver através da memória, não é? E entrarmos no campo da existência desta energia criadora, que é aquilo que alimenta realmente a criação de seres conscientes, o ser que somos. Só estivemos a fazer a passagem de uma interpretação para um acordar de possibilidades, criando um mote com uma pergunta aberta, e essa pergunta aberta vai despoltar as possibilidades deste campo criador. Não são perguntas para serem respondidas pela mente, porque o que nós queremos é ir além da mente. Isto fez-lhe sentido? Sim. Sim? Sim. E agora, continua a sentir-se bem? Sim. Sim. Melhor? Diga. 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 Eu gostava de ouvir o seu feedback. Se precisar dizer mais alguma coisa, ótimo. Estava a dizer que sim, que sinto bem, sinto-me diferente e foi como disse, mais leve, mais consciente, mais presente aqui, porque de certa forma eu tinha sempre tendência a estar sempre um pouco fora da minha presença, de estar aqui. Isso, e o facto, e com este trabalho consegue-se estar mais presente aqui, é como se totalmente integrado, é como no momento. Exato. Nós temos a ideia de que quando estamos mais ligados ao ser, que parece ser uma coisa mais etérea, que nos descolamos desta realidade física, e não é de todo verdade. Nós ficamos muito mais presentes na realidade física, mas leves na nossa energia e na relação com ela. Sim, verdade. Mas não perdemos o chão. Não. E eu acho que eu tenho percebido ao longo digamos, do meu historial, digamos assim, é muito mais fácil estar expandido agora e centrado agora do que torna-se mais concreto a possibilidade de realização. Exatamente. Tem-se mais uma consciência, uma presença nisso. Pelo menos é o que eu me apercebo, é a percepção que estou a ter. Ótimo, muito bem. Sabe que a mente tanto serve, a mente é um mecanismo fabuloso e fantástico para nos ajudar a realizar coisas, a fazer coisas e para organizar a vida no mundo físico. Contudo, as memórias são úteis para coisas práticas, como fazer isto, como fazer aquilo, como conhecer esta arte, como conhecer aquilo, enfim, as várias coisas que são necessárias para o desenvolvimento das nossas rotinas. Agora, relativamente à noção, à interpretação dos nossos sentimentos e emoções, ela vai buscar arquivos, que não são necessariamente as melhores referências para nos ajudar a lidar com essas emoções. Então, ficamos muito mais reféns do que propriamente recebemos uma dádiva, do que recebemos uma dádiva. A mente, contudo, pode seguir esta parte da consciência. E quando permitimos fazer esta abertura para a consciência mais aberta, então o saber e o conhecimento da consciência faz-se passar através da mente a chegar a nós. Ok? Sim, ok. Pareceu-me que queria dizer qualquer coisa, diga. Não, o que eu estava a querer dizer era que já mencionei, era que realmente há uma integração total e uma presença que a mim isso me fascina, porque era, no meu caso, eu estava sempre como que aliada ou a fugir da realidade, em constante fugir.
inconsciente, claro. Uhum. E o que me fascina aqui foi isso, é o facto de estar presente aqui e estar, é como se estivesse quieta, consciente e é uma sensação muito agradável, Uhum. só por estar assim. É. E no estado de presença ficamos mais receptivos, mais inteiros, mais presentes, Uhum. mais confiantes e mais capazes. Ok? Sim, é a sensação que existe aqui. É. Mas nunca poderemos manter muito este estado assim, ah, porque a maior parte das vezes o tempo, às vezes conseguimos estes bocadinhos, mas depois a mente começa outra vez a dizer mas isto, mas aquilo, mas aquilo outro, que são só memórias a reciclarem nos seus mecanismos automatizados. Então, Mas, diga? mas depois com o constante autotrabalho vai chegar um momento em Claro, que claro. vai ficar quase 50-50 É, e depois começa a reverter. é verdade. Por exemplo, vamos só agora praticar mais um bocadinho para mostrar como é que nós podemos fazer isto de uma maneira bem mais fácil. Penso numa situação, outra vez, sem ser a mesma, claro, porque acredito que essa já não esteja igual, mas penso num Não outro está. desafio, numa situação, não importa se é de agora, se é de há 20 anos atrás ou de quando era criança, não importa, as memórias venham elas, estejam elas armazenadas há 10, 15, 20 ou 30 ou 50 anos, é tudo igual. Traga uma memória, outra vez, onde sentiu esse desafio. O que é que eu vou fazer? Sim, não, etc. Ok. Ok? Na escala de 1 a 10, qual é a intensidade neste momento? 10. 10? Muito bem. Então, como é que se sente com esse 10? Qual é o estado atual? As sensações que me apresentam a mim parece que sinto um corpo formigueiro, como se estivesse em constante vibração, mas e que se torna desconfortável. Uhum. Ah, Há uma sensação de sufoco na zona do peito, Muito bem. Ok. aperto na garganta. Uhum. Agora, podemos começar a fazer outra vez o exercício? Uhum. Uhum. Então, tome consciência das sensações que tem, dos efeitos que a interpretação que a mente está a fazer dessa memória causa alguns efeitos físicos, certo? O Sim, formigueiro no corpo, o aperto no peito, na garganta, certo? Muito sim. bem. Então, isso é só causado, como já sabemos, por uma interpretação feita pela mente. Agora eu vou-lhe pedir que aceite as perguntas que eu lhe vou sugerindo, de forma aberta, e as deixe entrar dentro de si, sem nenhum ponto de vista, porque elas sabem o caminho para chegar à sua consciência. Então, eu vou fazer as primeiras perguntas. E se isto não for o que parece? E se estas sensações não forem o que parece? E se isto for apenas energia criadora a libertar-se
de uma interpretação limitada feita pela mente. O que mais é possível? E se eu exercer aqui a escolha consciente e me permitir receber toda esta energia criadora, deixando-a fluir naturalmente pelo meu corpo. O que há para além disto? E se toda esta energia reprimida estiver à minha espera para se soltar e me servir de todas as maneiras maravilhosas que o meu ser pode criar. E se por detrás desta interpretação existir liberdade, alegria e desfrute? E se eu puder escolher agora mudar a interpretação desta memória? Sair de uma consciência contraída na mente para uma consciência aberta do ser incrível que eu sou. O ser consciente. Não aprisionado nas memórias. Quanto mais de mim existe em espera, no grande campo criador da minha consciência. E se tudo isto simplesmente for sem nome, sem data, porque sim. Como está agora? Cinco. Vamos respirar fundo, devagarinho, para fazer a energia circular.
E se nada disto que a mente me apresenta for verdade? E se isto for só um ponto de vista? E se esta energia estiver simplesmente à espera da minha permissão para ser recebida no meu campo criador de consciência? E se eu for muito mais do que isto? E se eu não precisar de ter medo de ser quem sou? E se todo o ser humano for livre para ser a totalidade de si? E não ficar circunscrito a programas mentais? Quanto mais será possível, reescrevendo as memórias que temos. E o que há para além disto? Se me permite, há aqui uma sensação de resistência. Uhum. Resistência a quê? Resistência a deixar ir, a permitir a mudança. Na escala de 1 a 10 está enquanto aquilo que originariamente estava num 10. Está em 3. Uhum. Mas a resistência está a subir. Ok. E se a resistência, aquilo a que eu chamo resistência, for apenas a antecipação da liberdade? E se aquilo a que eu chamo resistência for apenas a antecipação da liberdade?
Tome consciência da antecipação da liberdade e da estranheza que pode ocorrer quando não estamos habituados a experienciar mais, muito mais de nós. E este é um trabalho que implica alguma ousadia interior, de nos permitirmos ir além da mediania, das médias, do esperado, do expectável, do possível, do real, do que parece ser verdade, em nós e nos outros. Agora está a surgir uma sensação de invalidação. Invalidação? De quê? De mim para mim. Invalidação de si para si. Essa invalidação é feita por quem? Será um registro da mente ou é a consciência do ser que é ilimitado? É um registro da mente. Uhum. Então, se é um registro da mente, o que é que a Ana Paula, no ser incrível que é, consciente, tem a ver com isso? Nada. Então, Sim. acolha esse registro, reconheça-o, acolha-o, dê-lhe espaço para ser o que é, o que quer que seja, é só energia reprimida. E observe. Mantenha-se no seu posto de autoridade interior, a sua consciência. A consciência a partir da qual tudo existe e sem a qual nada existe. Vamos observar e veja se a invalidação existe de si para si ou se existe simplesmente num registro automatizado da mente. E se eu não tiver nada a ver com isto? Mas aceitar essa energia toda, porque apesar de ser um registro da mente, a energia que está presa é sua. E a sua consciência, em observação, resgata a energia presa. Como está agora? O que está a acontecer? Vês? Está na intensidade 3. Está na intensidade 3?
Uhum. Ainda existe movimento das sensações para um lado e para o outro. Hum, As sensações no seu corpo como estão? Mais leves. Uhum, Ainda existe aqui, mas estão muito mais leves. uhum. E se eu for além disto? E se eu for além disto? Agora? E se isto sendo um ponto de vista, não existir desta forma na realidade? E se eu for além disto, por ser quem sou? E se tudo o que parece, na perspectiva da mente, não corresponder na minha consciência ao que é? E se eu for além? E se eu ousar sair fora dos confinamentos da mente e das suas memórias e bater as minhas asas como ser que sou, ser consciência? Quem serei, se assim for? E se eu for mais longe? E se eu deixar para trás o que eu conheço, o que me é familiar, o que é limitado, e der total permissão a receber toda a energia que é minha e deixá-la fluir em total liberdade? Até onde será possível ir? Num espaço sem limites? O que há para além disto?
o que estou disponível agora para escolher em consciência. E se eu for o farol na minha abertura, que poderá iluminar muitas possibilidades em todas as outras pessoas. E agora como está? Tudo, todos os pontos que falamos antes, está tudo em 3. Agora está tudo homogéneo Uhum, e na intensidade 3. uhum. E agora estamos aqui num ponto em que é a Ana Paula que tem que exercer o seu livre-arbítrio de se permitir ir além. A mente faz-lhe propostas conservadoras. A consciência do seu ser faz-lhe propostas arrebatadoras. Não importa o que escolhe, porque em qualquer momento poderá escolher outra vez. Quer manter a versão conservadora, e não há nada de errado nisso, nada é errado ou certo, são só escolhas que fazemos no tempo e no espaço. Ou escolhe a proposta mais arrebatadora. Como está? Está a diminuir, está em 2, 2, 2. Uhum. Ok. Está a abrir, é como se estivesse a abrir. Uhum. Ótimo.
É importante todos termos consciência de que temos escolha, embora não quando seguimos as rotinas automatizadas da mente. Quando estamos em rotina, sujeita a essas rotinas automatizadas, não há livre-arbítrio. Isto é, ele não está possível de ser executado, porque são as memórias que controlam. Acima das memórias está a consciência de quem somos. E aí está toda a liberdade de escolha. Manter onde estávamos ou ousarmos e deixarmos partir. Quando sucumbimos às memórias, mantemos o estado de refém, de cativeiro. Que grande parte dos seres humanos sentem. Querem avançar e há alguma coisa que os prende. Há vozes que falam nas suas mentes, há sensações, há imagens que comprovam que não pode ser, que tem que ser daquela maneira. Quando o ser que é consciente se esquece de quem é e se deixa iludir, perde o seu livre-arbítrio. E às vezes já escolhas derradeiras que podem ser feitas agora ou em qualquer outro instante, não tem problema nenhum. Mas têm que ser feitas se quisermos ir além. Agora está em quanto? Eu vou lhe fazer uma pergunta esquisita. E se esse 1 for um 0? O que muda? São perguntas não para ser respondidas pela mente, mas para se deixarem soar, deixá-las abrir. E se esse 1 for um 0? O que muda? O que há para além disto?
E agora como está? Quase não. As sensações no corpo estão quase inexistentes. Vamos respirar fundo 3 vezes para ver se a energia circula. Se agora for um momento e se agora for um momento o que escolho o que escolhe, Ana Paula? Deixei.
Está em quanto? 0. 0? Uhum. Sinto a energia a sair. Atenção. Ótimo. Quanto mais energia sair, melhor. Ela regressa ao seu lar, à sua casa. E agora, como se sente? Sinto-me mais leve. As tensões que existiam no corpo já não estão lá. Uhum. Há um maior silêncio. Desculpe, não ouvi. Há um maior Um silêncio. maior silêncio, sim. Serenidade. Isto mostra-nos exatamente que por detrás do tumulto daquilo que as memórias nos trazem e das propostas de vida que recebemos para viver uma vida boa, fantástica, as memórias vêm, fazem a interpretação daquela oportunidade ou daquela circunstância, deixam-nos num lodo e ficam a governar propriamente a nossa vida e a ditar o que é possível e o que não é possível. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. O que é correto, o que não é correto. O que eu sou capaz, o que eu não sou capaz. O que é possível, o que não é possível. Nada disso corresponde ao ser que nós somos. E todo o ser humano tem todos os recursos e todas as potencialidades em si. Por detrás está lá tudo. Por detrás é uma força de expressão, porque não há um trás e um à frente, é só para poder criar uma imagem para eventualmente facilitar uma explicação. Mas por detrás das memórias que governam todos os nossos momentos, okay, que nos levam a fazer escolhas, tomar decisões, empreender coisas ou não empreender, e depois encontramos um monte de porcos e de justificações que só alimentam as memórias, por detrás desse tumulto todo está lá a energia criadora à espera de receber esta energia presa, que se passe por, que nós em consciência passamos e em livre-arbítrio a escolha entre a memória e o que está para além, e automaticamente as coisas começam a desfazer-se, ok? As coisas vêm ter connosco, as memórias vêm gritar e falar connosco, estão habituadas a ser alimentadas e não dissolvidas, e não transformadas ou reescritas, mas à medida que vão no seu ai, vão abrindo aquelas energias todas, vão deixando a energia passar para o campo criador, e ao mesmo tempo as perguntas vão abrindo possibilidades novas. E refazer completamente o efeito que aquela memória tinha no nosso corpo. Pode ser no nosso corpo ou pode ser na nossa vida, na interação com as pessoas, com os projetos, com o trabalho, com o que for da nossa vida. Ok? Portanto, uma outra realidade paralela governa a nossa vida e abre possibilidades e expectativas, e perspectivas, desculpe. Fez sentido para si? Sim, porque foi isso mesmo que fui observando ao longo do exercício. Exatamente o que disse foi o que eu fui observando e apercebendo e sentindo. Pelas suas próprias palavras, pode dizê-lo. Ok. Todo o acondicionamento, ou a tensão, contração que eu sentia
era uma grande contração, mesmo chato, lá, contrair. E de repente começa a haver, quando faz as questões, quando permitimos estar presente, centrado, estar consciente cá dentro, começa a abrir começa a haver extensão, abrir, expandir. É como se de repente deixasse de haver um músculo contraído e que esse músculo se transformasse num véu. É uma comparação muito, muito fora, mas é quase isso. Há uma contração, uma densidade, uma condensação e de repente fica véu. Um véu levezinho, transparente. Sim. Porque essa é a natureza da energia criadora, que na verdade as pessoas têm a ideia de que existe energia boa e existe energia má. Existe energia. Quando ela está reprimida, chamamos-la má, negativa. Quando ela está aberta, chamamos-lhe positiva e boa. Mas a energia em si não se reprime sozinha, ok? Simplesmente vive no seu estado natural, de liberdade e de fluxo. E quando entra ao serviço da consciência humana, quando a nossa consciência está muito fechada só na mente e nos seus ditames e nas suas perspectivas limitadas, a mente reproduz aquilo e, portanto, a energia não tem como fluir porque há tanto atrito naquelas coisas, posso, não posso, quero, não quero, dou, não dou, vai dar certo, não vai dar certo, presto, não presto. Toda esta dualidade que existe em nós cria aperto ali e vai criando um amontoado de energia que vai saindo dos nossos campos energéticos de criação, que alimentam o nosso corpo, que alimentam a vitalidade do nosso corpo, da nossa visão das coisas, da nossa relação com as coisas, da nossa criação e manifestação do que desejamos e assim sucessivamente. Muito bem. Sim. Então, Ana Paula, no sentido geral, está bem? Sim. E no particular também? Também. Eu disse no geral, mas também é geral e particular. Sim, também está bem. Desta sessão, o que é que acha que retirou? O que é que eu retirei? O que é que fica consigo, além da experiência, claro, de ter vivido os processos? O que é que leva consigo? Que tenho o mundo nas mãos. Isto foi assim um bocado fora, mas ao quarto, mas é verdade. A sensação que tenho é que tenho o mundo nas mãos. É o que a percepção que existe aqui agora. Que é permitido sonhar, que não digo sonhar no sentido sonhar de evasivo, de estar fora. Sonhar e quiçá. E viver, e desfrutar, e realizar, não é? Sim, sim. E que a capacidade a minha é tão possível como qualquer outra pessoa também é possível para ela poder criar ou desfrutar da sua realidade. Basta permitir-se e observar-se. E perceber onde é que está presa, não é? Se as pessoas não perceberem que estão presas num mecanismo automatizado de memórias, não percebem qual é a saída, procuram a saída dentro das próprias memórias. Sim, e dentro dos próprios processos que já de si, em vez de libertarem energia, a comprimem. E está, quando fazemos este trabalho, a percepção que tive é que rompe o círculo, chamada pescadinha rabo na boca. Exatamente, é isso mesmo. Abre. E a pessoa, há uma fuga, e pode ver que existe mais para além da cápsula que existe, que está dentro, a tal caixa. E existe muito mais, e cada vez precisamos mais de sair dessa cápsula
porque o mundo está à espera de novas criações, novas possibilidades e não de cairmos nos padrões habituais das mesmas coisas, dos mesmos hábitos, mesmas perspectivas, as mesmas possibilidades, em repetição contínua. Sim, Não ajuda muito a felicidade do sim, ser humano. sim, sim, sim. Ok? E principalmente para quem é impaciente nessa parte, a tal repetição, isso É difícil, é. é difícil, sim. É porque começa a haver confronto, começa a haver atrito e consigo própria, né? E Principalmente ansiedade. mais ansiedade, mais exigência, Uhum. mais ao ponto que poderá chegar a uma ruptura bastante, bastante Grave, porque, grave. porque na verdade prejudica muito a vida das pessoas. Sim, sim. É verdade. Muito bem, então, Ana Paula, só me resta agradecer-lhe. Vamos dar a sessão por terminada. Portanto, já leva o mundo nas mãos. Já leva o mundo nas mãos e ele é grande. Ele é grande, exatamente. Só uma pergunta já agora. Hum, Aquela ideia que trouxe no início, sim. de saltar fora da caixa, Hum. ir mais além, como é que está neste momento? Está mais presente, não está mais presente no sentido como é que, mais fácil de poder fazer, Ok, mais presente. já não está Não está tão etéreo, ok, exato. não Ok. está tão etéreo. Está mais presente aqui e Hum, mais fazível e mais hum, acontecível, sim, digamos, e aceitável. sim, É, aceitável. Também era a é. palavra que me estava a faltar. Sim, Uhum. sim, sim. Boa. Só por uma questão de termos uma noção, se no início essa ideia do fora da caixa tivesse num 10 de etéreo, quem sabe um dia, nunca difícil e tal, lá em cima. Hum, Agora, em termos de trazer isso para a sua vida, para a sua realidade, o que é que lhe parece estar? Agora, neste caso é a descer, deixa de estar tão etéreo e passa a estar, neste caso o zero é estar totalmente integrado. agora neste momento diria para aí 2, 3. Ok, pronto. E agora a única coisa que precisa fazer é pegar em mais uma ou duas, três circunstâncias e fazer exatamente o mesmo É a trabalho, mesma coisa. até sentir que o estar fora da caixa passa a ser tão natural como outra coisa qualquer. Hum. E só vai perceber que isso aconteceu quando já estiver a passar mesmo fora da caixa ou já tiver saltado fora. Isto é, ir ao encontro de uma situação que vai se lembrar: eu de antes não era capaz de fazer isto, eu acho, eu de antes não saltava logo, ok? Isso nesta bitola subjetiva, nós consideraríamos um zero, isto é, está integrado completamente em si essa possibilidade e não há nenhum tipo de atrito ou de dúvida ou de ai meu Deus, e vou fugir e que horror, e o que é que vai ser de mim, e o que é que vai acontecer, e o que é que os outros vão pensar, e coisas deste género. E depois não consigo concretizar, e depois estou sempre a fugir, e depois, Ok, nananã, e ok. depois nós Toda estamos em essa constante conversa, autoconflito. se toda essa conversa for percebida como memórias a falarem, não tem nada a ver consigo, mas é só uma questão de ir deixando de libertar essa energia e tudo muda. Mesmo quando há efeitos físicos Sim, o que eu sobre o não tenho corpo, não é? notado. Mesmo. Podemos ter, porque e muitos das nossas dificuldades físicas também são por excesso de stress. E é esse stress que pode ser libertado completamente e dar ao corpo à mente e ao corpo, à mente a leveza do pensamento e ao corpo a maior vitalidade e flexibilidade para viver e nos servir com saúde. Sim, sim, sim. É? Ok, então, olha, mais uma vez, muito obrigado por este Bem-aja, bocadinho. Isabel. Espero que corra tudo bem, continue a expandir e a conquistar o mundo e a ter o mundo nas mãos. Bem-aja, Ok? Isabel. Ok, um grande beijinho para si, tá? Beijinho. Muito obrigada. Obrigada.